Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, aos amigos espirituais, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui nesta hora, trazendo essa mensagem do Senhor para os nossos corações. Pedimos a Deus e a Jesus que ampare a sua família, ampare você, ampare todos que estão conosco neste canal, nesta hora. Em nome de nosso Senhor, nós queremos orar a prece que o Senhor nos ensinou para iniciar o nosso pequeno estudo dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós trouxemos para o nosso trabalho de hoje o capítulo 139 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título dele é Oferendas. Porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 27. E Emmanuel vai nos falar sobre esse trecho. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Entretanto, logo que surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a quem foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual seu Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procedem assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substituto ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Então, meus irmãos, nós vamos refletir sobre essa página um pouquinho mais. Quando ele diz as criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. É o momento onde tudo está correndo certo. E aí nos sentimos muito felizes e nem ligamos, nem damos atenção a outros acontecimentos que não são tão felizes assim, que estão acontecendo
em que nós podemos, de uma forma ou de outra, contribuir para melhorar. Aí diz ele em seguida: entretanto, surjam dificuldades, ele procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e de dor. Ou seja, não queremos sentir dor, não queremos nos aborrecer, não queremos ter compromisso com nada. Sempre estamos à procura de alguém que faça aquelas coisas que nós não gostamos de fazer, que nós não queremos fazer, e assim vamos passando a nossa vida. Só que nós não estamos aqui para passar responsabilidade para os outros, e sim para nós assumirmos a responsabilidade das coisas que estão no nosso caminho. E aí ele diz, muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica de que foram convidados pela mão do Senhor. Isto significa que nós estamos aonde estamos porque merecemos estar ali. E o que nós precisamos fazer é refletir o que é que nós fizemos ali e por que nós estamos ali e qual é a contribuição que nós estamos dando para nós mesmos diante das situações que ali se apresentam. Então, esse cuidado nós precisamos ter. Aí ele vai dizendo, em razão disso, os religiosos de todos os tempos, estabelecem complicados problemas com a oferenda da fé. Falam com Deus, falam com os espíritos, falam com as criaturas no mundo espiritual, como se elas tivessem obrigação de fazer para você aquilo que você não quer fazer. Você não está com vontade de fazer, você quer que o outro faça por você. E é nesse momento que a situação se complica, porque se você não quer fazer, quer que o outro faça, e quando chegar a sua vez, você acha que a sua vez nunca vai chegar? Então, vamos fazer aquilo que nos compete fazer. E vamos trabalhar para nos desenvolver e crescer. É nesse embate do dia a dia que nós estamos aprendendo. Por isso temos que ter calma, ter serenidade, buscar fazer o melhor e nos fortalecer no bem. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelha, tesouros e bodes nos santuários. Então havia essa situação, que às vezes, em tempos mais modernos, a gente às vezes vê algumas situações semelhantes. Mas isso era naquele tempo que não se compreendia, não se sabia das coisas, não se entendia o que realmente estava colocado ali. Então eram jovens crianças que eram sacrificadas. Depois passaram a sacrificar os animais, né? Ovelhas, touros, bodes, tudo isso no santuário para dar glória, para dizer que estava fazendo isso ou aquilo. E por muitos séculos isso aconteceu, como ele diz ali, por muitos séculos perdurou o plano de óbulo em preciosidade e riquezas destinadas aos serviços do culto. Aí passou por essa fase, depois passou pela fase, chegou na fase da doação em dinheiro e riqueza para os próprios altares, assim como eles julgavam, né? E com toda essa demonstração, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. Ou seja, a pessoa acha que ela pode negociar com Deus. Se tu me der isso, eu faço aquilo. Ele não precisa de nada. Não precisa de nada disso. Você está aqui para cumprir a tarefa que você combinou no mundo espiritual ou que foi imposto a você para cumprir e você precisa cumprir isso. Não pode deixar para os outros, precisa cumprir e fazer com que a situação você possa dar conta daquela situação. Então, todo esforço nosso é para nos melhorarmos. E aí ele diz, nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativa, não enviou substituto ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. E hoje qual é a nossa
a nossa apresentação. O que é que nós vamos imolar para Deus, imolar para Jesus, imolar por nós mesmos. A questão do orgulho, do egoísmo, da maledicência, esse mal-estar que o homem constrói em si e quer passar para os outros, e esquece de fazer com que trabalhe em si esse egoísmo para diminuir, a inveja para diminuir e tantas outras coisas. Então é isso que nós colocamos no nosso altar e é isso que nós temos que trabalhar no nosso altar, altar do coração, da consciência, dos sentimentos. Então Jesus está conosco, está trazendo a mensagem de Deus para que nós, como cristãos e filhos de Deus, possamos trabalhar para o nosso melhoramento e crescimento moral e espiritual. Então, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade da leitura de um livro desse porte, um texto nessa condição. E para encerrar, nós vamos ler um texto de Dona Maria Dolores que diz: alguém convida. A fim de não descermos a uma boa, a considerações frias ou cegas, lembra no culto da beneficência o tesouro de bênçãos que carregas. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços, pensa na aprovação dos companheiros que caminham sem braços. Em contemplando céus, estrelas, flores, sem notar que a visão é um dom de luz que levas, fita os irmãos que trazem sobre os olhos 2 vendas de trevas. Manejando a palavra em que se exprime e com que aprendes tanto quanto estudas, medita na extensão das outras vozes, inibidas ou mudas. Ante os seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida sem um pouso no lar, por lar. Envolvendo em conforto um filho amado, que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desesperados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lute de estrada a estrada, com muito embora, encontra tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfrutas, escuta, alma querida, o convite de alguém. É o Cristo que te aguarda o concurso fraterno para estender no mundo a construção do bem. Então, que Jesus ampare a todos nós, que tenhamos uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, que tenhamos paz no nosso coração, que o dia de amanhã seja de muito progresso para todos nós e que possamos caminhar sempre junto a Jesus, fazendo o melhor que a gente possa fazer em nosso benefício e em benefício do próximo. Em nome do Senhor, nós agradecemos e oramos a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo muita proteção para você, para sua família, para todas as pessoas que você encontra no seu caminho. Que a misericórdia divina ampare a todos que estão nos hospitais, todos que estão doentes, todos que estão ansiosos, todos que estão passando por grandes dificuldades, que as bênçãos do Senhor caia sobre todas as criaturas, acalmando o coração, fortalecendo a fé, a esperança e a coragem e dando oportunidades de realizarem todo o bem que for possível em benefício de todos. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrar com a Ave Maria, pedindo a Maria Santíssima para ir nos nossos lares e socorrer as nossas dores e fortalecer a nossa fé, em nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graças,
O Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Muito obrigada a você que está conosco nesse canal, que tenhamos uma excelente semana e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus.